Você sabe todos os empregos do se? Imagina a dificuldade que você tem com esse assunto, não é? Mas não é só você, não. Todo mundo que escreve tem problema com se. Mas por que é tão complicado? Porque eu preciso ter domínio da morfossintaxe do se. E para que eu preciso fazer isso? Bom, para você que escreve em redação do Enem, você tem uma competência exclusiva, a competência 1, que cuida da sua norma culta, da norma padrão, do emprego das normas da língua formal, né? E o emprego do se vai alterar a concordância, o emprego do se pode trazer problemas para a regência, entendeu? Então, vamos ter cuidado. Não é que vá arriscar cair, não é nenhuma questão gramatical sobre o emprego do se, tá certo? Mas o se tem significado, o se tem influência na concordância. Então é muito importante que você tenha domínio desse emprego, tá certo? Primeiro, quero começar já pelo o uso mais comum do se, que é o se como pronome oblíquo, tá certo? E ele como pronome oblíquo, ele é de terceira pessoa, ele é um pronome átono, tá certo? Então você tem que ter muito cuidado. Pronome se, átono, não deve começar frase. Na prática, na conversação diária, quero dizer, na linguagem coloquial, nós falamos assim: se lembra daquele dia? Ora, se ele é um pronome oblíquo, eu não deveria começar frase, começar o período por ele, tá? Na língua oral, na língua falada, isso já é de domínio público, tá certo? Isso já é muito comum entre nós, não há problema algum, tá certo? Faz parte da linguagem coloquial, já está incorporado ao português do Brasil, entendeu? Então não há problema, isso é uma coisa natural na língua oral, mas não traga isso para a formalidade, tá certo? Para a formalidade não, mas de jeito nenhum. Bom, e aí você tem o pronome se, que é um pronome de terceira pessoa, hein? E por que eu estou falando dessa forma? Porque na língua oral ainda você encontra muito por aí pessoas falando assim, por exemplo: vamos se ligar, pessoal. Pessoal, ó, vamos se ligar. Ora, se eu disse vamos, é nós. Nós é um pronome de primeira pessoa. Então não caberia a primeira pessoa do plural, nós, vamos, né? Vamos, nós. Então não caberia botar o se, então seria vamos nos. Nós, nos. Vós, vos. Eles, se. Então se é de terceira pessoa. Você não vai usar dessa linguagem informal na sua redação. Então tem que ter muito cuidado. Lembrando, se, pronome oblíquo, é de terceira pessoa. Tá certo? O seu texto é um texto em terceira pessoa. Então você vai usar muito se, tipo sabe-se, compreende-se, entendeu? Então não há nenhum problema, você pode usar o se. Agora, muito cuidado, não começando o período, não começando frase com o pronome oblíquo átono, tá certo? Bom, ele também pode ser uma conjunção. E aí você já vai para coesão e coerência, competência 4. Então, coesão e coerência, competência 4, se é conjunção subordinativa condicional. Esse se é igual a caso. Se você puder, passe lá em casa. Caso você possa, caso seja possível. Então, quando eu troco o se por caso, eu estou dando uma ideia de condição. Isso quer dizer, então, que eu estou introduzindo uma oração subordinada condicional. Então, eu estou falando de período composto. Se há uma oração subordinada, é porque é uma oração principal. Aí, qual é a minha preocupação agora? Bom, a minha preocupação é, se é uma oração subordinada, qual é a ordem que eu vou colocar na minha redação? Então, eu vou começar pela oração principal e depois eu boto o se, ou eu começo pelo se, entendeu? Se o país tivesse investido mais em educação, então comecei o meu período por si. Eu posso começar por si? Pode, porque esse se aí não é pronome oblíquo átono, ele é uma conjunção, tá certo? Tanto eu poderia colocar depois da principal, como eu poderia antecipar, quer dizer, fazer a inversão. E eu começando a oração pelo se, eu sou obrigado a colocar uma vírgula.
Estou falando do emprego do se, estou falando do se conjunção, já estou falando de vírgula. Por quê? Porque essa coisa da colocação tem muito a ver com a sintaxe, a colocação dos termos, a colocação das orações. Então, se eu quero chamar a atenção da condição, então eu puxo para o primeiro plano. Então, vem primeiro a subordinada, vírgula, e depois a principal. Tá certo? A vírgula, nesse caso, é obrigatória. Mas se eu prefiro fazer a ordem natural, a ordem direta, tá certo? Começar pela principal e depois a subordinada, então já não tenho obrigação de colocar a vírgula, porque eu estou optando pela ordem direta. Né? Vamos chamar de uma ordem natural das orações ou dos termos dentro da frase. Isso acontece com qualquer termo que esteja deslocado, que esteja invertido, você tem que marcar por vírgula. Tá certo? Então, muito cuidado com o se, conjunção. Ele vai estar ligando duas orações, tá certo? Ele pode aparecer entre as duas orações, a principal e a subordinada, ou no caso da inversão, ele já vem abrindo o período. E eu posso, cuidado então, porque eu posso começar meu período com se ele for conjunção condicional, mas se ele for pronome oblíquo, não. Tá certo? Porque ele é átono, ok? Bom, onde é que ele pode interferir também na minha concordância? É o seguinte, você vai ter que reparar que o seu verbo, se for transitivo direto, olha, estou falando do emprego do se, já estou falando de predicação verbal, mas por que isso? Porque chama-se sintaxe. Sintaxe é assim, eu não posso estudar um assunto sem estar ligado no outro. Tudo está interligado, tá certo? Então vamos lá, eu tenho um verbo transitivo direto, tá certo? Verbo encontrar. Transitivo direto. Quem encontra alguma coisa, tá? Não é assim que você faz? Então, verbo transitivo direto. Se eu puser um se junto desse verbo, eu acabei de formar uma voz passiva, entendeu? Encontra-se ou encontraram-se. Então, é singular ou é plural? Ó, se eu tenho uma voz passiva, eu tenho que ter um sujeito passivo. Vai depender do sujeito, tá certo? Então, eu quero falar de erros. Nesse caso, erros no plural. Encontram-se erros, olha para aí, encontram-se erros em composições populares. Encontram-se, por que eu sou obrigado a botar encontram-se? Por causa do se. O que tem a ver o se? Não é exatamente por causa do se, mas como eu formei uma voz passiva, erros passa a ser sujeito, tá certo? E quem foi que fez essa voz ficar passiva, a voz do verbo? O se. Então, há uma responsabilidade muito grande do se aí. Porque se fosse erro, seria encontra-se, erro. Mas como eu disse, erros, então tem que ser plural. Concordância, estou falando do se, já estou falando de concordância verbal. Agora há pouco estava falando do se, já falei de emprego da vírgula. Tudo está interligado no seu texto. Quando você está produzindo um texto, você tem que observar que você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. Você não vai ficar pensando por gavetinha, por departamento separado, isolado, não. Sintaxe significa isso, esse relacionamento, significa essas funções que um termo exerce em função do outro termo. Aí a gente chama de relacionamento, tá certo? Então, esse se tem muito a ver com o relacionamento entre o verbo e o sujeito. Mas por que isso foi possível? Porque o verbo é transitivo direto. Esse se transforma o que seria objeto direto em sujeito. Então, a responsabilidade dessa concordância aí está toda na mão do se. Tá certo? Por quê? Porque se por acaso o verbo fosse transitivo indireto, tá certo? Como, por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. Quem assiste, assiste a. Quem acredita, acredita em. Entendeu? Transitivo indireto, o verbo que exige uma preposição para completar o sentido dele. Então, se esse verbo fosse transitivo indireto, o se seria uma outra coisa. O se seria o chamado índice de indeterminação do sujeito. E aí obrigaria o verbo a ficar no singular. Mas por quê? Bom, a lógica é a seguinte. Se o verbo é transitivo indireto, ele vai pedir uma preposição, não é? Se ele vai pedir uma preposição, ele vai pedir um objeto indireto. Só o objeto indireto vem com preposição, certo? E aí, eu não posso transformar um objeto indireto, tá certo? Em sujeito. Porque não existe sujeito com preposição.
Dá para entender fácil agora, né? Facilmente. Por quê? Porque verbo transitivo direto, objeto direto, não há preposição. Aí eu transformo o objeto direto, que não tem preposição, em sujeito, que também não tem preposição. Então, um ocupa o lugar do outro facilmente. Mas se o objeto é indireto, ele tem uma preposição. Tá certo? E aí eu não posso fazer a passagem para o sujeito. Você percebeu? No caso do exemplo primeiro que eu dei, encontram-se erros. É como se eu dissesse que os erros são encontrados. Mas se eu digo assim, precisa-se de operários, eu não posso dizer operários são precisados. Não dá sentido. Operários são precisados? Né? Eu nunca vi essa construção. Por quê? Porque é transitivo e indireto, que há uma preposição. A preposição impede que eu transfira para a função de sujeito. Então, nesse caso, o se passa a ser índice de indeterminação do sujeito e faz com que o verbo fique no singular. No outro caso, do verbo transitivo direto, o se é passivador. Isso faz com que haja um sujeito. Havendo um sujeito, o verbo concorda com o sujeito. Então, o se interferindo diretamente na concordância. Às vezes pode acontecer até do se criar uma voz passiva, mas ele também pode criar uma voz reflexiva, entendeu? Então ele pode dizer assim, ele se via como um grande escritor, ele via a ele mesmo, ele via a si mesmo, tá vendo? Então esse se é uma reflexão. Como eu poderia fazer uma reciprocidade, entendeu? Os alunos se viam como celebridade. Os alunos, os estudantes se viam, eles viam um ao outro. Eles se viam um ao outro, né? Se eu troco o si por um ao outro, ele é recíproco. Se eu troco o si por a si mesmo, ele é reflexivo. E o si também pode ser até expletivo, que eu posso tirá-lo da frase. Conhece o famoso verso do poema As Pombas, do parnasianismo, do Raimundo Correia? Vai-se a primeira pomba despertada. O poeta botou esse si aí para poder contar sílaba. Precisava formar um decassílabo. Então ele colocou. Mas não havia a menor necessidade gramatical, né, de sentido. A primeira pomba despertada vai. É um verbo intransitivo, é um verbo ir. Tá certo? Mas aí você também poderia usar com esse pronome, porque dá uma certa ênfase, é como se fosse um certo realce à ideia, um destaque que você quer dar. É uma questão de estilo, não é uma questão sintática, não é uma questão gramatical, não é da competência da gramática tratar isso aí. Mas é uma escolha, né? Fica mais sonoro, fica mais enfático, então já está mexendo com o estilo, é opcional, tá certo? E aí você chama de expletivo. O nome é expletivo porque você pode colocá-lo para fora do texto. Você não pode perder esses pontos. Como assim? O mau uso do si pode fazer você perder pontuação. E uma pontuação dessa de sintaxe, você pode perder até 40 pontos. De 200 sai para 160. Vai fazer muita falta, não vai? Então, muito cuidado com o emprego do si.